Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos aí à nossa dica de LTM, número 8, aí para o ISS Belo Horizonte. Pessoal, nessa dica eu vou comentar com vocês sobre a apuração do ITBI, uma permuta contorna. Uma permuta contorna. Então, a gente vai tratar aqui primeiro sobre permuta. A permuta aí de dois imóveis. De dois imóveis, é uma troca de dois imóveis, que fique bem claro, eu posso ter uma permuta somente de um imóvel, e que o outro bem que está sendo permutado é um bem imóvel, por exemplo, um carro. Esse tipo de permuta não interessa para a gente aqui nesse vídeo, a gente vai tratar aqui de uma permuta envolvendo dois imóveis. Como eu falei para vocês, permuta é uma troca. Então eu tenho uma pessoa que tem um imóvel e a outra pessoa também tem um outro imóvel. E eles vão lá e trocam. Não está tendo aí uma compra e venda. Uma pessoa vai lá, pega o imóvel, fica com o imóvel, adquire o imóvel e dá dinheiro em troca. Não, aqui eu tenho uma pessoa que tem um imóvel e a outra pessoa que tem um outro imóvel. E aí elas vão trocar esses imóveis. E aí, pessoal, para gente entender esse cenário de permuta contorna, é fundamental aqui eu te dar um exemplo prático, para você entender por que eu estou tratando desse tema nesse vídeo, para você entender da peculiaridade dessa sistemática de apuração aí prevista na legislação de BH. E aí eu trouxe para você aqui no slide, fiz um esqueminha já preparado, quero mostrar para vocês aí esse caso concreto para a gente entender todo o contexto. Então vem aqui para o slide. Então olha aí. Eu coloquei para vocês, o slide. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o João, que tem um imóvel de 700 mil, e a Maria tem um imóvel de 500. E aí, pessoal, eles decidiram trocar, celebrar um contrato de permuta. Então, o João vai transferir para a Maria um imóvel de 700 mil. E a Maria vai transferir um imóvel para João de 500 mil. Então, perceba aqui, pessoal, que há uma desvantagem aqui de João. João transferiu um imóvel de maior valor e Maria transferiu um imóvel de menor valor. Para que João não fique nessa desvantagem em termos de valor, ele fala, olha, Maria, eu vou te transferir esse imóvel, mas vou te transferir esse imóvel de 700 mil e eu vou receber o seu imóvel de 500, mas você vai ter que me complementar financeiramente. E essa complementação financeira de 200 mil aqui é chamado de torna. Por isso que essa permuta é denominada de permuta contorna, porque eu tenho a troca de imóveis, e aquele permutante que adquire o imóvel de maior valor tem que complementar para o outro permutante um determinado valor, para que, em termos financeiros, os dois permutantes fiquem em uma situação de igualdade. Ok? Então, pessoal, numa permuta, eu vou ter dois fatos geradores, uma permuta com dois imóveis, eu vou ter dois fatos geradores, porque eu tenho duas transmissões, uma transmissão do imóvel de João para Maria, eu vou ter aqui uma transmissão que vai incidir o ITBI, certo? Ok? Então aqui eu tenho um fato gerador, porque eu tenho uma transmissão, vai incidir o ITBI sobre essa transmissão. Eu tenho uma outra transmissão. Então, mesmo que eu tenha um negócio jurídico só, isso não impossibilita eu ter duas transmissões. Então, nesse negócio jurídico que a gente denomina permuta contorna, como há aí dois imóveis envolvidos, eu vou ter duas transmissões. Então, eu vou ter aqui um fato gerador e aqui um outro fato gerador, e o ITBI vai incidir sobre o valor de cada um desses imóveis. Então, em uma transmissão, nessa daqui que o imóvel sai de João para Maria, quem que vai ser o contribuinte? A Maria.
porque é ela que está adquirindo esse imóvel. E aí, em relação ao imóvel que sai do patrimônio da Maria e vai para o patrimônio de João, aí o João é o adquirente desse imóvel e o João que vai ser o contribuinte. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é como que eu vou apurar o ITBI. Então, a metodologia de apuração é a mesma. Inclusive eu já gravei um vídeo aí na nossa série Dicas de LTM, é só você olhar na playlist aí, vai ter um vídeo em que eu tratei sobre o método de apuração da base de cálculo do ITBI, que é a comparação de dois valores. E aí eu vou escolher o maior. Quais valores são esses? O valor declarado pelo contribuinte, no caso aí pelo permutante, e o valor de avaliação da administração tributária. Então, eu vou fazer essa comparação. Então, nisso, é a mesma coisa. Eu vou usar esse método. Mas, professor, então por que você está falando? Você já gravou um vídeo tratando desse método e aqui não muda nada? Então, mas pelo fato de ter torna, isso pode gerar uma peculiaridade. Isso gera uma peculiaridade na sistemática de apuração. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Então, olha aí. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar o imóvel de menor valor que a Maria declarou aqui, ó, o valor, né, declarado é 500 mil. Mas o valor de avaliação da administração tributária. O valor de avaliação não é 500 mil, é 600 mil reais. Então, eu vou escolher o maior valor. Então, para fins de base de cálculo aí do ITBI, em relação a esse fato gerador aqui, não vai ser 500, vai ser 600. Então, o João, quando ele for calcular o ITBI, for recolher o ITBI, ele vai recolher sobre 600 mil reais e não sobre 500. Por quê? Porque o valor de avaliação da administração tributária é maior do que o valor declarado. Só que aí, pessoal, qual que é a questão? A questão é, o outro imóvel foi declarado como 700 mil, mas um dos imóveis, o imóvel de menor valor, a base de cálculo dele é 600. E eu sei que há uma torna de 200. Então, a base de cálculo para esse imóvel de maior valor não vai ser 700. Vai ser a base de cálculo do outro imóvel, vamos chamar de imóvel 1, mais a torna. A base de cálculo do imóvel 1, vamos colocar aqui imóvel 1 e imóvel 2. A base de cálculo do imóvel 1 é 600 mil. E aí eu vou somar a torna e vai dar 800 mil e não 700 mil. Então, a base de cálculo aí dos dois imóveis, pessoal, a base de cálculo aí dos dois imóveis tem que ser compatível entre si, porque eu estou dentro de um contexto de uma permuta. Então, a base de cálculo de um tem que ser a base de cálculo do outro mais a torna. Então, a base de cálculo do imóvel de maior valor tem que ser a base de cálculo do imóvel de menor valor mais a torna. É exatamente isso que está previsto no regulamento do ITBI. Então, perceba aqui que eu utilizei a torna para chegar na base de cálculo do imóvel de maior valor. E aí que entra a dúvida dos alunos. Os alunos, quando eles veem eu dando esse exemplo, falam, mas professor, então incide o ITBI na torna? Não incide o ITBI na torna. O ITBI vai incidir sobre o valor de cada um dos imóveis. Então, o imóvel lá de menor valor, a base de cálculo dele vai ser 600 mil. E a base de cálculo do imóvel de maior valor vai ser 800 mil. Então perceba que a torna não está sendo tributada pelo ITBI. Eu utilizei a torna para fins de chegar, para que eu chegue na base de cálculo do imóvel de maior valor. Mas ela não é base de cálculo do ITBI, ela não é tributada pelo ITBI. Porque então, se assim fosse, o imóvel da Maria, ele ia ser tributado com a base de cálculo não de 600, mas uma base de cálculo de 800 mil. Mas a base de cálculo do imóvel aí de maior valor não é 800 mil.
que seria 600 mais a torna. Não, é só 600. A torna eu não coloco na base tributável do ITBI. Eu só utilizei para chegar no valor do imóvel, né? Chegar na base de cálculo do imóvel de maior valor. Então essa foi a função da torna. Tá? Pegar o valor, a base de cálculo do imóvel de menor valor, somar a torna para chegar na base de cálculo do imóvel de maior valor. Beleza, pessoal? E aí? Entendeu direitinho aí a sistemática de apuração, né, do ITBI em uma permuta com torna? Ficou com alguma dúvida? Se ficou, pessoal, posta aí nos comentários. Não fique com dúvida, posta aí, que eu, na medida do possível, vou respondendo aí vocês. Eu não quero aqui que nenhum acadêmico da tributação fique com dúvida. Então é só postar aí nos comentários que a gente discute, eu respondo, o professor Bruno. Tranquilo? E aí, pessoal, se o vídeo aqui, o conteúdo foi útil de alguma forma aí para você, dá o like, compartilha aí com o seu colega. Não é inscrito ainda no canal? É o primeiro vídeo que você está assistindo aqui? Inscreva aí no canal, ative o sininho, fique sabendo de primeira mão aí toda vez que a gente for publicar algum conteúdo novo. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Tchau, tchau.